Imagine dois reinos rivais, com histórias marcadas por disputas e ambições, unindo-se sob um único trono. Parece improvável, pois foi exatamente isso que aconteceu com Portugal e Espanha durante a chamada União Ibérica, um dos episódios mais fascinantes e controversos da A União Ibérica, de 1580 a 1640, foi o período em que Portugal e seus territórios ficaram sob domínio da coroa espanhola, formando um gigantesco império que se estendia por 4 continentes. Mas como essa união foi possível? E quais foram suas consequências? Vamos mergulhar nos detalhes dessa história cheia de intrigas, ambições e resistência. A União Ibérica teve início com uma crise dinástica em Portugal. Em 1578, o jovem rei D. Sebastião morreu na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, sem deixar herdeiros. Seu sucessor, o tio-avô cardeal D. Henrique, também não tinha filhos e governou por apenas 2 anos. Com a morte do cardeal em 1580, o trono português ficou vago, gerando uma disputa entre vários pretendentes, entre eles Filipe II, rei da Espanha, que era neto de Dom Manuel I de Portugal. Filipe II usou sua influência política e militar para assegurar sua reivindicação ao trono. Ele venceu seus adversários, incluindo o popular de Antônio, prior do Crato, e foi proclamado rei de Portugal em 1581, em um evento conhecido como as Cortes de Tomar. No acordo, Filipe II prometeu manter a independência administrativa de Portugal, preservando suas leis, língua e instituições. A União Ibérica criou um império colossal, unindo as colônias portuguesas e espanholas sob uma única coroa. Isso incluía territórios na América, África, Ásia e Oceania. Apesar do potencial estratégico e comercial dessa união, ela também trouxe desafios. Um dos maiores problemas foi o envolvimento de Portugal nos conflitos de Espanha, especialmente com a Inglaterra e a Holanda, que estavam em guerra com os espanhóis. Esses países passaram a atacar as possessões portuguesas, enfraquecendo o Império Ultramarino Português. A tomada de colônias importantes, como a cidade de Salvador, no Brasil, e as Ilhas Molucas, pelos holandeses, foram consequências diretas dessa aliança forçada. Além disso, muitos portugueses se ressentiam do domínio espanhol, sentindo que seu país estava sendo tratado como uma extensão do Império Espanhol e não como uma nação independente. Depois de 6 décadas sob a coroa espanhola, a insatisfação em Portugal cresceu. A administração espanhola foi negligente em cumprir as promessas feitas nas Cortes de Tomar, o que gerou um sentimento de resistência crescente. O descontentamento atingiu seu ápice durante o reinado de Filipe IV, de 1621 a 1665, marcado por dificuldades econômicas e políticas. Em 1640, aproveitando-se da crise política na Espanha, a nobreza portuguesa organizou uma revolta para restaurar a independência do país. O Duque de Bragança, D. João IV, foi proclamado rei de Portugal, marcando o início da Guerra da Restauração, que duraria até 1668, quando a independência portuguesa foi oficialmente reconhecida. A União Ibérica deixou marcas profundas em Portugal e no mundo. Durante esse período, o enfraquecimento do Império Colonial Português abriu caminho para o crescimento de potências emergentes como a Inglaterra e a Holanda, que expandiram suas influências nas Américas e na Ásia. No entanto, também houve um intercâmbio cultural significativo entre os 2 reinos ibéricos, resultado de suas interações nesse período de convivência forçada. Para Portugal, a restauração de 1640 foi um momento de reafirmação nacional, simbolizando a resistência a uma potência maior e o desejo de recuperar sua autonomia. Para a Espanha, a perda de Portugal foi um golpe em sua tentativa de consolidar o controle sobre toda a Península Ibérica. A União Ibérica foi um capítulo único na história europeia, marcado por ambição, resistência e impacto global. Apesar de durar apenas 60 anos, suas consequências moldaram os rumos de Portugal e da Espanha, influenciando a política, a economia e a cultura dos 2 países. Se você quer entender como esse período influenciou os rumos da história ibérica e global, não deixe de explorar mais sobre o tema. E aí, você já conhecia a União Ibérica? Deixe nos comentários a sua opinião. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre história. Comente aqui embaixo o que você acha sobre a União Ibérica. Foi uma oportunidade ou um desastre para Portugal? Quer aprender mais sobre grandes eventos históricos? Ative as notificações e acompanhe nossos próximos vídeos.